Olá, estamos em nosso portal Ternura de Notícias e no painel Entrevistas, que será inclusive veiculada aos nossos jornais das emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação. E com muito prazer recebemos em nosso estúdio a presença da nutricionista esportiva e clínica Gabriela Macedo Pereira, ela que atende pela clínica Sindi Ibitinga e vai falar um pouquinho sobre o seu papel como nutricionista e o atendimento às pessoas, né? E em que momento a gente pode ter aí esta profissional em nossas vidas. Gabriela, obrigada, né, pela sua presença aqui. E inicialmente, né, como é uma consulta com a nutricionista? Oi, Dani, obrigada pelo convite. O papel do nutricionista é ajudar a melhoria na saúde por meio da alimentação. Então, nós primeiro fazemos uma análise clínica do paciente, então patologias, se tem exames laboratoriais a gente analisa, se precisa solicitar, faça uma análise da alimentação num todo. Esse paciente tem que ter a disponibilidade de seguir depois o que a gente vai traçar. Juntos a gente traça metas, objetivos, aí eu faço um planejamento do cardápio, se necessário suplementação, uso de fitoterápicos para auxiliar no resultado, mas tudo analisando o paciente como um todo, o que ele quer e junto com o que ele pode alcançar, para não ficar muito distante da realidade e aí não conseguir levar adiante esse plano alimentar. Você realiza um atendimento, inclusive complementar, que é na área esportiva. O que é a nutrição esportiva? Isso. A nutrição esportiva é a nutrição aplicada junto com a atividade física, com o atleta, para melhora de performance, rendimento, evolução. Então, com a alimentação voltada nesse horário do pré, do pós-treino, o que ele precisa para se desenvolver, ganhar uma competição, alimentação antes de uma competição, depois para se recuperar. Então, é a alimentação juntamente com a atividade física, com o esporte. E quando falamos de alimentação, Gabriela, muitas pessoas nos perguntam, né, tecnicamente, né, quando falamos de comer de 3 em 3 horas, ou existe um tempo, né, que a gente tem que ter um intervalo da alimentação, é um tabu, é necessário, existe aí toda uma regra realmente para que a gente tenha aí os horários associados à questão da saúde, da boa alimentação? Uhum. Esse questão de comer de 3 em 3 horas, ele às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Então eu deixo o paciente muito à vontade quanto a isso. Se é um paciente em ganho de massa magra, em hipertrofia, às vezes é necessário traçar os horários, porque quando o atletas, então eu preciso que esse atleta consuma 5.000 calorias no dia. Se nós não estabelecermos os horários, vai chegar no fim do dia ele só consumiu 1.000, ele não vai conseguir o restante e isso pode atrapalhar. Então aí sim precisa às vezes do 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, mas quando se trata de emagrecimento, dá para deixar mais à vontade, ou pacientes com muita ansiedade, se eu falo, vai comer meio-dia, às 3 você tem que comer de novo. Esse paciente fica ansioso, fica olhando as horas, às vezes nesse intervalo não consegue desenvolver uma atividade bem feita porque fica preocupado com a alimentação. Então, tem pessoas que não é legal 3 em 3 horas e tem pessoas que falam que precisam sim comer de 3 em 3 horas porque de fato sentem fome. Em geral, eu priorizo atletas, ganho de massa, amamentação, então mães que estão amamentando, às vezes precisa sim dessa atenção porque o gasto calórico é aumentado, então vai necessitar. Mas se for um emagrecimento, a gente pode deixar levar mais tranquilo ou pessoas muito ansiosas e não vai precisar. E aí a gente entra numa outra situação, que as pessoas também, já ouvi falar várias vezes, né, daquele jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é bom ou é ruim para a nutrição de uma pessoa? Ele também tem que ser muito bem assistido, programado, a pessoa tem que estar adaptada a isso. Não é do nada que eu resolvo fazer jejum intermitente. O jejum é a abstenção da alimentação, então é o não comer. Então, quem está acostumado, se for um jejum natural, eu acredito que seja bem legal. Então, aquela pessoa que acorda, não tem fome no café da manhã, não tem por que a gente forçar esse paciente, esse indivíduo a consumir um café da manhã se não tem necessidade. A gente pode deixar atender mais as necessidades fisiológicas. Assim como a gente não consegue evacuar sem vontade, eu também não vejo a necessidade do comer sem vontade.
a menos que estejam em situações especiais. Então, tratamentos de doenças específicas, às vezes um câncer, a amamentação, às vezes precisa comer sim, sem ter muito apetite, o ganho de massa, hipertrofia, preparo para uma competição, mas no indivíduo normal, saudável ou mesmo em emagrecimento, eu acho benéfico esse jejum intermitente, natural, sem ser forçado e sem ser sacrificante, ou se tem necessidade, às vezes tem até pacientes com indicação mesmo de jejum intermitente. Aí tem que procurar um nutricionista, porque tem todo o processo até chegar nesse jejum. O paciente tem que estar adaptado a isso. Bem, bom, a gente volta a falar sobre a questão da área esportiva, né? Porque há muitas pessoas que hoje realizam exercício, se preocupam em praticar uma atividade física até para a questão da própria saúde. E pensando nisso, o que comer antes e depois, por exemplo, de um treinamento? Então, a nutrição esportiva não é só para atletas. Eu falo atletas porque eu tenho alguns, mas é para praticantes de esporte no geral. Então, quem faz a sua caminhada, a sua corrida, quem faz uma academia, em geral, está valendo, já vale a importância do pré e do pós-treino. Tem que ser individualizado, não adianta eu falar, ó, você precisa fazer um shake para ir tomar na academia, antes de ir para academia. Sendo que essa pessoa trabalha nessas indústrias de bordado, que muitas vezes não tem esse fracionamento no meio da tarde, depois do almoço eles trabalham direto até 5h20, então não vai ter como, então tem que ser individualizado por isso, traçar com o paciente o que ele pode, o que ele tem disponibilidade, o que ele gosta, para depois não ficar frustrado de que não consegue seguir. Em geral, o pré-treino a gente gosta de colocar alimentos mais energéticos, no caso carboidratos. Se tem um tempo um pouco maior, dá para colocar proteína junto. Se tem pouco tempo, líquido. Se tem um pouco mais de tempo, 1 hora antes até treinar, pode pôr sólidos, então pode ser frutas, pode ser tubérculos, igual batata, mandioca, pode ser o próprio arroz. Então, às vezes é uma refeição completa, igual o almoço, que vai treinar no meio da tarde. Então, dá para traçar isso junto, em geral, com alimentos energéticos de carboidrato. O pós-treino, a gente prioriza proteína para recompor esse músculo. Se for uma refeição que logo em seguida vai ser uma refeição completa, igual um jantar ou um almoço, e o objetivo é o emagrecimento, dá para esperar e fazer essa refeição completa. Se for o ganho de massa, pessoas muito emagrecidas que precisam restabelecer logo, a gente coloca um pós-treino imediato com proteína. O que são as proteínas? Pode ser carnes, pode ser ovos, pode ser o whey protein para quem gosta e tem essa facilidade, acha mais prático usar uma proteína em pó, também pode ser. Ou se não, uma refeição depois esperar para fazer essa refeição completa. Muito bem. E as dicas? Porque, afinal de contas, muitas pessoas nos acompanham agora e certamente, não só a questão da curiosidade, pela necessidade, observou que precisa visitar a nutricionista. Neste caso, Gabriela, quais são as dicas para a gente iniciar um acompanhamento aí nutricional, para que a gente tenha sucesso? Porque normalmente eu acredito que a maioria é para perder peso, né, para ter um equilíbrio melhor aí e ter uma qualidade de vida. Isso. Então a nutrição pode ajudar numa consulta para a pessoa se animar, porque às vezes fica lá, eu já tentei várias coisas, não dá certo, não consigo chegar no final, não consigo o meu objetivo, fica frustrada. Então é estabelecer metas curtas, alcançáveis, que isso vai estimulando. Então vamos estabelecer até o próximo mês ou até a próxima semana, vamos tentar ficar um dia sim, um dia não, sem o refrigerante, se você é muito viciado, ou vamos tirar o doce alguns dias. Então, estabelecer metas curtas que sejam alcançáveis. Segundo, atividade física, é muito importante. Então, para quem tem uma condição física que pode fazer, precisa organizar. Quanto mais vezes na semana fizer, mais fácil vai ficando. Tá? Precisamos sair um pouquinho da zona de conforto, então se a gente tiver as mesmas atitudes, vamos ter os mesmos resultados. Então tem que ir ciente de que vai ter que sair dessa zona de conforto. Nada muito sacrificante, em que eu vou ser a diferente da família, em que todo mundo vai estar comendo uma coisa e eu vou ter que levar minha marmita. Não precisa ser nessa situação, mas a pessoa tem que estar ciente de que vai ter que fazer mudanças. Então vamos traçando sempre junto para não ficar desconfortável. A dieta ideal é aquela que serve para você, que você consegue seguir. Então, às vezes a gente fica pegando em revista, em rede social, a questão de o jejum intermitente, a dieta low carb, a dieta cetogênica, e às vezes não serve para você, por isso que não teve um sucesso até então, né? E se inspirar
em blogueiras, em atletas, eu acho isso legal, mas eu vejo muita preocupação no consultório com adolescentes que ficam aí seguindo essas blogueiras ou esses atletas e aí transferem uma frustração, porque não consegue chegar naquele corpo, não consegue chegar naquilo. Então eu acho que a gente tem que ser a nossa inspiração, nós temos que nos inspirar em nós mesmos e servir essas pessoas de redes sociais como só um auxílio, e para não depois chegar na frustração de não ser igual a eles. Tem que ser nós mesmos a nossa melhor inspiração, ser a nossa melhor versão. Deixar de construir estereótipos, né? Isso. E amar a si primeiramente. Não é? Tá certo, então. Queria agradecer a Gabriela que está com a gente, ela que é nutricionista clínica e esportiva e faz atendimento na Clínica Sim, na rua José Zapata, 261, e faz atendimento pelo 33429533. Você pode ligar agendamento de horários. Eu queria agradecer, Gabriela. Em um outro momento nós conversamos sobre outras propostas, até porque na área de nutrição nós temos N aí, assuntos que a gente pode aqui discutir e levar essas informações junto aos nossos internautas e os ouvintes. Obrigada. Sim, estou à disposição.